Simplesmente você precisa parar absolutamente tudo que você está fazendo e ver esse vídeo aqui. Isso aqui é impressionante, cara. Estão dizendo que 2 meteoritos foram vistos nessa cena, nesse vídeo, nessa imagem, que sim foi filmado, real, não é IA, não é fake. Está aqui basicamente em cima, ou quase que atrás, né, do vulcão Sakurajima no Japão, né? E você encontra... Espera um pouquinho, cara. Se isso aqui são meteoritos, ou meteoros, como alguém quiser chamar, como estão difundindo aí, temos um grande problema aqui. E o problema é esse, que aparece um objeto subindo ao mesmo tempo que outro vem descendo. E até onde eu sei, meu amigo, meteoritos não sobem. Tá? Então, aí temos um grande detalhe. Segundo, deixa eu restaurar o som desse vídeo. Tá? Temos um som nessa filmagem. Só que você vê que são apenas sons de grilos e sons ambientais. Agora eu te pergunto, isso aqui é um meteorito? É algo que está caindo do céu, assim, de uma forma natural? Por que não tem som nenhum? Não tem som de explosão. Você não escuta o som de nada, cara. Agora, se você vê um avião, aí, e escuta, inclusive, um avião voando, você escuta, cara, o som da turbina, de um caça, você escuta, cara, e é estrondoso. Quantos de vocês aqui já escutaram sons de aviões quando estão cruzando o céu e você escuta o som da turbina, aquele som, pelo menos dependendo da distância você escuta mais ou menos, né? Mais alto ou mais baixo. Agora nós não estamos aqui falando, eu botei em câmera lenta aqui só para você ver que mesmo em câmera lenta tá rápido. Nós não estamos falando de um caça ou de um avião, cara. Nós estamos falando de um objeto que sim desceu do céu, novamente com luz esverdeada, tá? Numa velocidade extremamente superior a qualquer coisa que o ser humano já inventou. Ponto final. E não tem som nenhum. O detalhe não é só o som não, cara. O detalhe é o que é que está subindo aqui ao mesmo tempo em que esse objeto está descendo. Aqui no meu mouse, ó. Você está vendo claramente, você já viu aí dezenas de vezes, esse vídeo está repetido aqui. Tem uma coisa subindo ao mesmo tempo em que esse objeto está descendo. Meu irmão, a maioria das pessoas aqui que vão ver esse vídeo não estão preparadas para essa conversa. Desculpa que eu falar a realidade para você. Desculpa eu mostrar a realidade para você e explaná-la como se deve. Mas a maioria não está preparada para essa conversa. A maioria ainda está num nível intelectual e de entendimento extremamente inferior, limitado, uma mente obtusa, uma mente cauterizada, que não é capaz de compreender coisas óbvias, tá? Segundo ponto. Se a Terra é um globo, um globinho molhado giratório, no vácuo, deixa eu botar aqui em velocidade normal de novo. Aqui é velocidade normal. Olha a velocidade disso. Se a Terra é uma bolinha molhada giratória, como infelizmente a grande massa esmagadora alienada acredita, crê e defende, como é que você vê um negócio ali subindo aqui, ao mesmo tempo em que um outro negócio está descendo, que ninguém sabe o que é isso aqui?
É muito fácil você falar que é um meteorito, amigo. É muito fácil você falar que é um meteoro, é algo que está caindo do céu. Tá, ok, meu, vamos supor que é algo que está caindo do céu. Eu quero saber a tua resposta, você que acredita na terrinha molhadinha, giratória, uma bolinha no vácuo. Eu quero saber a resposta do que é que está subindo aqui. Porque não adianta você falar o que você acha. Não adianta você repetir o que você aprendeu na escola doutrinária, que aliena as pessoas, que aliena as massas. Não adianta você falar isso. Não adianta você falar o que você aprendeu. Não adianta você repetir como um papagaio o que a mídia diz. Não adianta nada disso, cara. Acorda. Temos aqui um vídeo, e não é o único. Eu mesmo já trouxe vídeos no canal comprovando que já aconteceu um fenômeno parecido com esse há muitos anos atrás, em 2021, mais precisamente em janeiro de 2021. Aconteceu o mesmo fenômeno num outro lugar, inclusive visto no Brasil, em Minas Gerais. Eu já vou mostrar aqui para você. Eu quero saber se a Terra é um globo molhado giratório no vácuo, segundo o sistema heliocêntrico. O que é que está subindo aqui, amigo? O que é que está subindo aqui? Você, globaloide, não tem resposta. Agora veja. Deixa eu só mostrar para você o vídeo que eu mencionei aqui antes, que já aconteceu um fenômeno parecidíssimo, e eu já gravei e está aqui, ó. Isso aqui foi em 2021, olha só. Até a minha voz era diferente. Também tem algo subindo. Preste muita atenção nessa hora aqui. Olha lá, bem no centro da tela. Olha lá, subiu. Tá vendo? Aquele encontro. Olha isso, eu vou aproximar. Tá vendo ali? Algo desceu e algo subiu. Olha só. Tá descendo, mas algo também está subindo. Aí algumas pessoas. Então é só para eu deixar registrado aqui que eu já tinha falado sobre isso. Tá? Um outro fenômeno, isso aqui aconteceu em Minas Gerais, a mesma coisa. Enquanto um objeto está descendo, alguma outra luz extremamente semelhante sobe. E na mesma direção. Isso aqui se chama perspectiva perpendicular. Perpendicular seria assim. Esse aqui é paralelo, desculpa. Perspectiva paralela. Em linha paralela aparece uma luz semelhante. E aí, cara? Eu pergunto, de novo, o que é que está subindo? Segundo, existe alguma possibilidade de uma coisa subir nessa velocidade enquanto outra está descendo do mesmo jeito? Não, cara. Segundo a lógica humana, não. Segundo toda a tecnologia humana, também não. Segundo tudo que o ser humano já inventou tecnologicamente, não existe nada capaz de fazer isso. Nessa velocidade, nessa proporção. Detalhe, isso aqui foi visto isso aqui estava a 80 quilômetros de altura. Então não é reflexo de nuvem, não é nada disso, porque não existe nuvem a 80 quilômetros de altura. Agora vamos voltar, porque o vídeo atual é este daqui. Cara, isso aqui é impressionante. Japão, vulcão Sakurajima. Porque quando, se fosse falar isso aqui no Japão, um adendo aqui, né? Fosse uma mulher, porque as mulheres falam diferente lá no Japão, a mulher ia falar assim, Sakurajima, né? E daí o homem ia falar, Sakurajima! É assim. Aí, você, cara, tá vendo, agora passando o momento de descontração, né? Vamos voltar para o assunto sério. Cara, eu já expliquei muita coisa sobre isso no canal Firmeza da Verdade aqui no YouTube. No final, eu vou deixar um link aqui embaixo no primeiro comentário fixado no topo para você ver o vídeo de 44 minutos de duração explicando o que de fato é esse fenômeno. Aqui eu só vou dar pinceladas e vou aguçar sua curiosidade. Meu irmão, veja. Você encontra claramente um objeto descendo, e esse objeto descendo ele é tão forte que ele deixou um rastro no céu altíssimo. Você tem que entender
que isso aqui não está exatamente em cima do vulcão, lá no Japão, Sakurajima, é que foi filmado e ele está extremamente longe, extremamente alto também. Você não faz ideia da altura que está isso aqui. Tá? Está extremamente alto e extremamente longe. Veja, tem estrelas aqui também sendo filmadas. Foi uma bela de uma filmagem. E para você filmar toda essa quantidade de estrelas, e as estrelas estão extremamente longe, tá? Se você não sabe, você só consegue ver as estrelas assim porque elas estão no domo. Você vê que a cor está mudando porque aparentemente aqui é um pôr do sol ou um nascer do sol. Agora eu tenho que já falar de algumas coisas bíblicas aqui essenciais. Veja, meu irmão. Isso aqui é impressionante, cara. Olha só. Por que aparece uma luz subindo aqui em paralelo com a luz que está descendo? Ó, cara, não tem foguete de Elon Musk aqui, cara, da Tesla, tá? Da SpaceX, como você quiser denominar, chamar, nessa velocidade, tá? Não existe. Olha só a velocidade aqui. Não existe, cara, tá? Não existe nada no mundo criado pelo ser humano capaz de subir numa velocidade dessas, tá? Não existe. Até porque o rastro, entenda, o rastro que sobe está mais distante da câmera do que o rastro que desce, tá? Logo, está mais distante. E como que está mais distante e a velocidade em paralelo é a mesma? É oposta, mas é a mesma. Exatamente a mesma. Tem uma explicação científica e bíblica para isso. Sim, a verdadeira ciência, não a falsa. Fato é, amigo, que não tem nada de fato físico subindo aqui. Não. Tem algo sim descendo, mas subindo não. Subindo é apenas um reflexo. É apenas um reflexo. E esse reflexo, ele aparece de forma invertida por causa de duas coisas. Primeiro, agora nós vamos para a Bíblia. Em Jó 37:18 diz assim que o Criador, ele estendeu com ele o firmamento, aqui ele é por causa disso aqui, ó, que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul, ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido. Meu irmão, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é autoridade escriturística da palavra, inspirada pelo Espírito do Pai. Tá? E Jó é muito interessante. Você vê muitas coisas científicas no livro de Jó, geofísicas também no livro de Jó, e outras, claro. Então veja só, e detalhe, Jó, essa passagem, ela não é um versículo isolado e não está fora de contexto. Ela tem uma referência, Gênesis 1:6. E disse o Criador, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Nós vamos ler lá, para você entender. Fato é que, amigo, você tem que entender que o sistema heliocêntrico, como explicaram para você, é completamente furado. Tá? Não existem provas científicas nenhuma disso. Do que vomitam diariamente para você. Esqueça o que você aprendeu, tá? Em livros do sistema, em mídia, muito menos. Tá? A mídia não está aí para falar a verdade para você, a mídia está aí para desinformar você, para alienar você, manter você controlado. Qualquer idiota sabe disso. Então, quando a Bíblia fala que ou estendeste é o quê? O Criador, ele estendeu algo acima de nós. O que? A Bíblia chama de firmamento. É um firmamento, é algo firme, sólido, como espelho fundido. Sim, ele reflete. É por isso que você olha para o céu de dia e está azul. Por causa da criação, das águas de cima do firmamento. É como se fosse uma grande piscina que tem em cima do firmamento. E de noite fica escuro. Por quê?
porque a luz do sol não está iluminando o firmamento. É como se você estivesse vendo o mar de noite. Simples. A ciência se define em duas partes mínimas: experimentação e observação. Onde não há observação nem experimentação, não há ciência. Entenda isso. Observação: você nota uma modificação da cor do céu de dia. Você nota uma modificação da cor do céu de noite. Observação. Experimentação. Aqui tem ciência. Logo, esta é a explicação mais plausível. Como o espelho fundido, já ao nascer do sol, até meio-dia, até o pôr do sol de dia, você vê que o céu está em sua maior parte do tempo azul. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vamos abrir agora o texto correlato? Gênesis 1:6, que é da onde está se baseando aqui Jó. Criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Que firmamento é esse? E que águas são essas? Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre, acima do firmamento. E assim se fez. Aqui você já tem um parâmetro. Espera um pouquinho. Existem águas acima do firmamento e essas águas estão separadas das águas debaixo do firmamento. Então tem água em cima e tem água embaixo. Água embaixo é o quê? O nosso mar, oceanos, rios. Água em cima é o quê? As águas que estão acima do firmamento. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas está falando que existem águas acima do firmamento. E que firmamento é esse? É nuvem. Não, amigo, está aqui. E chamou Deus ao firmamento céus. Hoje, quando você olha ao céu, você fala, olá, o céu, as estrelas estão no céu. Está aqui o firmamento. O céu que você chama de céus, ou céu, é o firmamento, amigo. Claríssimo. Aonde estão as estrelas? No céu, no firmamento. Também em outras passagens, conhecido como abóbada celeste, tá? Ou domo. Mesma coisa, mesmo conceito, mesmo formato, mesmo significado, mesmo sentido, mesma criação feita pelas mãos do próprio Criador, pela sua palavra. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, foi através da sua palavra que ele criou o firmamento. E disse Deus, haja firmamento. Houve o firmamento. Para fazer o quê? A separação das águas de cima das águas de baixo. É por isso que você vê, agora você está entendendo, a obra da criação. É por isso que você vê. De noite é escuro, porque é óbvio, existe um limite ali. Se você enxerga que existe uma modificação de cor de dia para noite, azul para escuro, significa que há uma reação da luz solar no firmamento, que é um espelho fundido, feito pelo próprio Criador, pela sua palavra. Da mesma forma, de noite, enquanto o Sol se movimenta, porque a Bíblia fala que o Sol tem o seu circuito, já expliquei isso tudo em vídeos, você deixa de ver a incidência da luz do solar, os raios UVA, UVB, UVC, diretamente no domo, no firmamento, e por isso fica escuro. Você vê claramente a modificação da cor. Observação, experimentação. Isto é ciência, observável e experimentável. Ou seja, são dados de ciência verdadeira. Agora, você dizer, não,
é heliocêntrico, a Terra está girando, não sei o que lá, e não tem domo nenhum, é espaço sideral, você tá parabéns, cara, você é um gado. Você é um gado imbecil, idiotilizado, imbecilizado, meu. Você perdeu a capacidade total de raciocinar e de pensar, de fazer uma análise crítica, observável e científica. Não tem nem papo com gente assim. Então veja, quando você encontra a variação da cor, você vê que tem um reflexo em algo. Do contrário, não haveria variação da cor. Agora veja, o porquê então que existe uma luminosidade subindo aqui, enquanto a outra está descendo, e detalhe, na mesma velocidade, o que indica claramente que é apenas um reflexo do que está descendo. Por causa do domo, como um espelho fundido, ele reflete invertido, por quê? Por causa do formato do domo. É como se fosse uma cúpula. Lógico, ele tem a sua base, né? Biblicamente fala, também biblicamente e também cientificamente. É por isso que não deixa ninguém ir para a Antártica. Na Antártica, e ele finda em cima, tá? No centro da Terra, né? Acima da estrela Polaris. É por isso que você vê esse fenômeno aqui. Tá? Ou seja, o que é então o objeto que está subindo? É o reflexo no domo do que está descendo. Isso é impressionante, cara. É impressionante. Agora eu quero que você, no seu conceitozinho globaloide, já que você é o sabichão, eu quero que você me explique o que é que está subindo aí, inclusive também o que é que está descendo. Você não vai poder dizer nada, cara. Não existe argumento científico algum, lógica humana nenhuma, num conceito heliocêntrico e globaloide para esse fenômeno aqui. Que não é o único. Como eu já mostrei em outro vídeo, isso aqui já aconteceu no passado, em 2021. Mesma coisa. Detalhe que esse aqui estava menos luminoso. Agora, esse aqui, cara, essa luminosidade esverdeada é impressionante. Denota que é algo literalmente vindo do céu. Agora, eu não sei de onde, cara. Literalmente, se é do domo, se é de cima do domo, por quê? Olha só, cara. Você tem que entender que agora vem a parte que a conversa não é para muito, não é para poucos. Você tem que entender que, cara, isso aqui é impressionante porque eu já vi, vocês não fazem ideia, cara. Eu já relatei aqui no vídeo que eu vou recomendar para você, olha só. Depois, tá? Não agora, depois. Eu só preciso mostrar aqui um negócio. Ó, nesse vídeo aqui, ó, tá no meu canal, eu vou deixar o link dele no primeiro comentário fixar no topo. Calma, não vai pra lá ainda, vai depois, tá? Vai no final. Eu já fiz vídeo sobre isso, cara, aqui há 2 meses, novamente. Tá? Um outro fenômeno, só que esse fenômeno aqui não apareceu nada subindo, só descendo. Só que numa linha quase horizontal. Tá? Título, não são meteoritos. Tá? Porque você já parou para pensar que se fossem meteoritos, cara, por que diabo não tem ninguém lá indo nesse local? Vou botar em câmera extremamente lenta aí, tá? Não tem ninguém indo lá nesse local para averiguar qual tipo de pedra que está caindo do céu, se é que é pedra, porque nada é achado, amigo, não é pedra. Tá? Não é nada que está se desprendendo do domo, tá, meu irmão? O domo é fechado. Nada natural ou normal, vamos dizer assim, entra ou sai. Por quê? Porque tem águas acima do domo. Tá? Se tivesse alguma coisa aí quebrando no domo, alguma coisa assim,
as águas de cima do firmamento iam começar a entrar para a terra. Tá? Então, você tem que entender que isso aqui é outra coisa, amigo. E não é Alien, não é ET, não é ET Bilu, não é nave espacial, tá? Esqueça isso. É outra coisa. Meu irmão, se eu te contar que eu já vi, e eu já relatei isso várias vezes, exatamente isso, só que eu não vi descer, eu vi diretamente subir, como se fosse exatamente esse fenômeno aqui, ó, que aconteceu de subir. Eu já vi isso com meus próprios olhos, cara. Faz muito tempo atrás, se eu não me engano, foi no ano de 2000 e... cara, a gente vai esquecendo das datas, cara. Mas faz muito tempo atrás. Eu tinha, 25 ou 26 anos. Bom, eu estava numa praça e vi exatamente isso aqui. Ó, a luminosidade esverdeada subindo e deixando um rastro. Exatamente assim. Ou seja, eu dou a minha palavra aqui. Eu já vi, não tem motivo nenhum pra eu mentir. Por que eu vou mentir, cara? Eu vou mentir. O que eu vou ganhar com mentira, velho? Então, ainda mais com isso aqui que a maioria rejeita. Todo mundo tá alienado aí, velho. Então, eu já tô indo contra a maré aqui. Eu já vi, cara, com meus próprios olhos. Se você já viu algo semelhante também, de algo subindo, parecido com isso, deixa aqui nos comentários. Mas eu já vi. Então, provavelmente o que eu vi aqui também foi esse reflexo que é no domo e ele deixa um pequeno rastro e depois desaparece depois de alguns segundos. Isso é impressionante porque mostra, cara, a obra do Criador. O que muitos hoje, falsos profetas, falsos mestres, têm ainda a capacidade de querer negar, cara. Negar a obra do próprio Criador. E se dizem teólogos, se dizem ainda cristãos. Sério, cara. Não tem um pingo de vergonha na cara em negar as escrituras, negar a própria criação do Pai, que eles dizem crer. Hipócritas, falsos mestres, falsos profetas, filhos do diabo. Então, isso aqui, cara, é impressionante demais. E o que então que seria isso aqui, Rômulo? Não sei. Se você souber, me diga aqui nos comentários. O que está descendo do céu nessa velocidade? É em linha retíssima, cara. Em linha retíssima. É meteorito, segundo o sistema heliocêntrico. E o que está subindo aqui então, infeliz? Se é meteorito. Então, acabou. Fim de papo. Converta-se. Acorda. Aceite que você foi enganado, cara. Seja humilde, do contrário, tua soberba vai te levar para a ruína. Simples assim. Segundo, não é meteorito, tá? Isso é óbvio. Você encontra um objeto esverdeado descendo numa velocidade sobre-humana e a luminosidade disso refletida no domo subindo. Aí que está a questão, amigo. O que é isso aqui? Aqui que o papo fica já para outro nível. Há muitas conjecturas do que se pode ser. O Messias fala que viu Satanás caindo do céu como um raio. Satanás é um anjo. É um anjo caído. Será que isso aqui é um demônio caindo do céu? Porque a Bíblia fala que existe o príncipe das potestades do ar. A Bíblia fala que os demônios estão ao nosso redor. Agora, sei lá, cara, creio que talvez não seja um demônio. Creio que seja talvez uma outra coisa, tá? Porque olha só, você tem que entender que isso aqui foi um fenômeno, é um fenômeno, que dá pra ver com os olhos, tá? E assim, meu irmão, o que você acha que são os anjos? Você acha que os anjos são invisíveis?
Meu irmão, quando você olha para a Bíblia, as pessoas têm uma ignorância terrível, meu irmão. Olha só. Quando você vê na Bíblia aqui em Mateus 24, Messias narra aqui toda a tribulação e grande tribulação, a perseguição, morte, assassinato das pessoas durante o tempo do fim, que precede a sua volta, sinais do fim dos tempos, já abordamos isso em vídeos aqui no canal. Ele fala logo em seguida a tribulação naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então elas estão no firmamento. Olha, mais uma base bíblica do Messias, dizendo que existe um domo, um firmamento, uma abóbada, uma cúpula, onde as estrelas estão. É por isso que você vê as estrelas de noite e não de dia. Raramente você vai ver estrela de dia, você até pode ver se ela for bem brilhante, mas de noite você vê melhor, justamente por causa da incidência da luz solar. De noite tem muito menos, e você vê o brilho delas no firmamento mais acentuado. E detalhe, elas sempre estão na mesma posição. Claro que elas estão girando, né? Porque o domo gira, não sei se você sabe, mas o domo gira, tá? O domo. Os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá aqui o Filho do Homem sobre as nuvens. Olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder grande e glória. Meu irmão, o Messias não é invisível não, cara. Tá? Ele vai vir de forma visível. Ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos. Meu irmão, isso aqui é tudo físico, é espiritual, mas é físico também, tá? Lógico que eles têm corpos totalmente diferentes, imortais, incorruptíveis, é diferente, mas eles têm, tá? Agora, é isso que eu digo, cara. Eu te pergunto, como é que você acha que eles vão vir? Claro, eles vão poder vir aqui porque não vai ter mais o domo, tá? Ó, primeiro ocorre a ruptura, a destruição do domo. Isso aqui está lá também em corroboração com Apocalipse 6. Tá? Quando fala aqui que os poderes do céu serão abalados, as estrelas vão cair do firmamento, porque o firmamento vai ser destruído. O colapso do domo está em Apocalipse 6, corroborando. Você encontra aqui a ruptura dos selos. E aí você encontra aqui várias coisas também terríveis, a morte de muitas pessoas que vai acontecer, está breve para acontecer. E aí ocorre o sexto selo, que é uma das maiores corroborações com Mateus 24. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a mesma coisa de Mateus 24, a lua toda como sangue, ou seja, vão perder sua claridade. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. Colapso do domo, por isso que as estrelas vão cair. As estrelas estão no domo. O céu, o firmamento, recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Sabe aquela imagem de um pergaminho quando se enrola? O pergaminho está aberto. Quando ele se fecha, se enrola, ele diminui. A mesma coisa vai acontecer com o céu, o domo. Vai haver uma disruptura desse sistema. Tá? O céu vai ter conexão direta com a terra para vir aí o Messias e tal. E os anjos também para arrebatar a igreja, tá? Então, quando você encontra todas essas corroborações, aí você vê, tudo faz sentido, cara. Tá entendendo agora? Tá entendendo agora isso aqui? Então, o que seria esse objeto esverdeado, meu irmão? Sinceramente, eu não sei. Vou botar em câmera normal de novo. Eu não sei o que é. Agora, existe um leque de muitas conjecturas, né? E eu posso dizer o que pode ser. Eu não vou dizer que é. O que talvez possa ser. Porque nós encontramos na Bíblia, né? Elias foi levado. Tem a passagem da Bíblia que fala lá, né? Sobre, enfim, o redemoinho e tal, carruagem de fogo, essas coisas todas. E você vê que então a pessoa foi levada ao céu. Agora você vê uma coisa. Como que uma pessoa é levada ao céu? Como é que vai atravessar o domo, cara? O domo é um firmamento sólido como espelho fundido. Ele sustenta todo o peso e toda a água que está acima do firmamento. Veja a estrutura que o Criador fez. Isso é totalmente sobre-humano, cara. É inimaginavelmente humana.
Como que você faz para atravessar isso? São só conjecturas, cara. Não sei. Será que isso aqui é uma carruagem de fogo bíblica? O redemoinho de fogo lá que está na Bíblia? Não sei, cara. Óbvio que não faz muito sentido. Agora, eu não estou dizendo que faz sentido ou não. Cara, eu estou dizendo assim, ó, são conjecturas. O que pode ser isso aí? Ah, é uma estrela que caiu do céu. Tá, mas peraí, cara. Uma estrela cai do céu, velho. Olha o brilho que tem essas estrelas. Elas são gigantes. Tá? Uma estrela cai do céu e não afeta nada a Terra? Sério? Não. Quando as estrelas vão cair do céu, que não é agora, é só no final da tribulação, tá aqui, ó. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. E isso aqui está no outro ciclo do Apocalipse, num outro capítulo aqui, que fala que nesse momento vai acontecer, é um juízo muito terrível. Tá? O colapso do domo ele vai acontecer e aí é uma praga bem complicada. Lá diz que os homens não se arrependeram, tá, dos seus pecados. Leia o livro do Apocalipse inteiro, tá, para você ver isso aí. Então, assim, mesmo com todos esses juízos, as pessoas não vão se arrepender. Então, assim, cara, é muito bonitinho a tese, né? É muito bonitinho a tese, os achismos dos imbecis, né? Que acham que sabem tudo, dizer não, é só um meteorito e acabou. Sério, cara? Não tem lógica nenhuma isso, tá? Do contrário, você vai ter que explicar o que é que está subindo aqui. O que está subindo? Se é um meteorito e a Terra é um globo, o que está subindo aqui? Você não tem explicação para isso. Agora, num conceito bíblico de formato real de Terra, de criação, aí você encontra. Aí você encontra muito mais respostas do que qualquer outra coisa, tá? Agora, o que pode ser isso aqui, cara? Seria algum tipo de método espiritual, sei lá, cara, nave celestial, veículo celeste para, sei lá, cara, enviar anjos para a Terra. Eu não vou dizer que é isso, tá? Eu só estou aqui pensando, só estou conjecturando. E conjecturar dessa forma não é heresia nem errado, eu só estou aqui pensando. Só estou levantando essa questão para as pessoas. Porque da mesma forma que você fala, nossa, mas isso é um absurdo, por que os anjos vão precisar de um veículo se eles podem voar? A mesma coisa. Eu te pergunto, por que você precisa de um veículo para andar, para atravessar uma cidade, para ir para o seu trabalho? Por que você precisa de uma moto? Por que você precisa de um avião para atravessar um continente? Não pode nadar, né? Atravessar o oceano, tu não pode. Né? Você tem que ter um avião. Mas os anjos não podem ter um veículo mais rápido. Como que um anjo vai atravessar o mar que está as águas que estão acima do firmamento? Como que os anjos vão atravessar o domo se é fechado? E existem vários relatos na Bíblia que o Criador enviou anjos para a Terra para comunicar coisas às pessoas. Por exemplo, o julgamento de Sodoma e Gomorra. Enviou anjos para se comunicar a Ló, os mensageiros, e outras passagens. Como é que você acha que esses anjos saíram do céu e viram a Terra? Assim, puf! Não, cara. Não. Tá? Então assim, existe muita coisa que você ainda está com a sua mente fechada. E se você for parar para pensar, cara, existiria talvez uma possibilidade deles usarem algum tipo de nave celeste, vamos dizer assim. Alguns chamam de Vimana. Alguns conhecem isso como Vimana, tá? Que para eles atravessarem tanto as águas de cima do firmamento, que é muita água, e também o domo, necessitariam de um tipo de veículo desse para vir à Terra e fazer alguma coisa aqui na Terra? Existe essa possibilidade? Existe. Eu não vou dizer que é isso. Eu estou dizendo que existe uma possibilidade. Do contrário, amigo, espera um pouquinho. Meteorito já vimos que não é. Sistema heliocêntrico Globe não é.
Por quê? Porque tem algo subindo ali. O que está subindo? Meteorito não sobe. Fim de papo. Se está subindo e não é meteorito, é o quê? Só resta uma resposta. Reflexo no domo. Se é reflexo no domo de algo que está descendo, é porque então existe um domo. Se existe um domo fechado que segura as águas de cima do firmamento, o que está descendo então? Você tem que fazer essas perguntas a si mesmo para achar uma resposta, cara. E mesmo assim, tu não vai achar, tá? Existem coisas que não têm respostas. Não nos foi revelado exatamente o que é isso. Não nos foi revelado. Agora, você encontra na Bíblia, lá em Apocalipse, a estrela que vai vir lá, a estrela caída do céu. João viu uma estrela caída do céu, foi dada a chave do poço do abismo. Eu digo que não é ainda, tá? Aquilo lá é outra coisa, tá? Agora, existem esses relatos que lá, inclusive, é metafórico, tá, pessoal? Talvez não seja uma estrela literal, é outra coisa, talvez seja um demônio, porque vai abrir lá o poço do abismo e tal. Talvez seja um próprio um anjo. Existem muitas possibilidades, cara, no livro do Apocalipse. Agora, isso aqui, amigo, é algo observável e experimentável, tá? Você está vendo com os próprios olhos. Então não se pode negar. Tá? Outro ponto, terceiro. Veja bem. Aqui. Isso aqui é uma luz esverdeada. Tudo que o ser humano faz aqui na Terra, seja de propulsão, de foguete, de jato, de sei lá o que for aí, tanto para subir quanto para andar em linha reta, ou até mesmo para descer, não fica esverdeado, fica vermelho. Na maior parte é vermelho. Por causa da queima do combustível. E aqui, amigo, é esverdeado, cara. Esverdeado. Cara, o que dá a entender que é uma luz celeste, cara. É uma luz... Quando você encontra as luzes... lá em Apocalipse 5, onde está o trono do Criador, você vê luzes semelhantes. Apocalipse 5, 5 ou 4, deixa eu ver aqui. É 4. Apocalipse 4. João aqui teve a visão, né? Em espírito viu essas coisas e ele tem uma visão do Criador. Olha só. Vou ler aqui desde o verso 1. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Tá aí para quem diz que o Apocalipse é algo que já aconteceu, que era para o passado. E aqui, depois destas coisas. As cartas às igrejas da Ásia, sim, era para aquela época. Depois destas coisas, tem coisa para acontecer num tempo futuro, que é o nosso. E isso os pseudos teólogozinhos desgraçados da Shopee rejeitam, né? Claro, porque são hereges, filho do diabo. Imediatamente eu me achei em espírito. Visões espirituais João estava tendo aqui. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. O João aqui vai ver o trono do Criador. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Sabe qual que é a cor da esmeralda? Sabe quais são essas cores aqui? Que tipo de cor que gera esse conjunto aqui? Pesquise. Eu nem vou dizer nada, só pesquise. Então assim, amigo, o Criador trabalha com muitas coisas. Tá? A própria palavra anjo, em grego, é angelos. Não é ângelo não, como alguns dizem. Tá? É angelos. Tá? Não existe som de G e J no grego nem hebraico. Então é angelos. Tem um ômicron ali com acento. Angelos, que significa mensageiro. E o mensageiro é o quê? É alguém mandou uma mensagem para esse mensageiro enviar a outro. Pense nisso, tá? Então assim, cara,
Então, Rômulo, você está dizendo que isso aí seria um anjo ou alguns anjos sendo enviados do céu, diretamente lá do céu, do reino celeste, atravessando as águas do firmamento, atravessando o domo e vindo à terra para entregar alguma mensagem ou fazer alguma missão ou alguma coisa? Eu não estou afirmando isso. Pode ser uma conjectura, pode ser uma possibilidade, como pode ser qualquer outra coisa, que eu não sei. Ninguém sabe, cara. E digo uma coisa, ninguém vai saber. Jamais saberemos aqui, pelo menos até a volta do Messias. Tá? Talvez, se for da vontade do Messias, quando voltar, a gente vai saber. Tá? Simples assim, cara. Tá? Então, isso aqui é impressionante e prova a grandeza da obra que o Criador fez. Você que é ateu, você que não crê em Deus, em nada, cara, qual seria a explicação menos vergonhosa ou mais plausível num aspecto evolucionista, ateísta, globaloide, heliocêntrico? Não existe. Não existe. Tá? Isso aqui é impressionante, cara. Olha o rastro que deixou aqui, ó. Olha o rastro que deixou aqui. Olha o tamanho desse rastro. Que é gigantesco, cara. Em proporções no céu, está extremamente distante da Terra. O tamanho disso. Não tem nada humano capaz de fazer isso aqui. Não existe, cara. Aí você pensa, tá, beleza, cara, eu quero ignorar tudo que você falou, Rômulo e tal. Quero acreditar que isso aqui é um meteorito que caiu na Terra. Sério? Tá. Espera um pouquinho, cara. Para um meteorito nessa velocidade, desse tamanho, deixar um rastro desse. Que tamanho tu acha que tem que ter uma pedra dessa, cara? Tem que ser gigantesca. E cadê? Por que ninguém vai lá e mostra? Ninguém vai lá e fala, ó, tá aqui a pedra. Não, cara, porque não é meteorito. Não existe isso, cara, da Terra estar num espaço sideral, como você aprendeu na sua escolinha doutrinária, que lavou o seu cérebro, que infelizmente te deixou mais ignorante em muitas áreas. Você não aprende educação financeira, você não aprende sobre economia, você não aprende nada sobre dinheiro, você não aprende nada, velho. Tá? Ainda mais hoje, tá pior ainda do que antes. Não existe esse negócio que a Terra está vagando num espaço à mercê de qualquer tipo de meteoro, meteorito cair na Terra. Meu, não existe isso, velho, tá? Eu já fiz aqui um monte de vídeos sobre estrelas, sobre muitas coisas. E foram filmadas as estrelas, que não é nada disso que você pensa. Tá? Então, assim, o que eu vou agora então recomendar para você? É isso aqui, ó. Agora sim, chegamos lá então. O link vai estar no primeiro comentário fixado no topo deste vídeo. Assista, tá? Inclusive, pessoal, inscreva-se aí no canal, tem muito conteúdo, ative o sininho. Eu tenho vários canais aqui no YouTube, esse aqui é o Rômulo Marasquim, aqui desse vídeo é o Firmeza da Verdade, canal bíblico, que eu vou falar sobre Bíblia, enfim, escritura, espiritualidade, essas coisas. Tem canal sobre finança aqui, investimentos e renda. Também posso deixar aqui no primeiro comentário fixado, vá para lá, tá? E tem outros canais também. Então, assim, vou deixar links importantes aqui no primeiro comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito no engagement. E compartilhe, pessoal, tá? Espero que você tenha a mente aberta aí e não seja um alienado. Me siga também no Telegram, muito importante, onde eu coloco lá conteúdo diversificado. Link aqui embaixo. Valeu? É isso, pessoal. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.